Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Jesus e o Dinheiro. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 4 assuntos, e o primeiro deles será dinheiro, bens e posses, nas perspectivas secular e cristã. Em segundo lugar, vamos falar sobre dinheiro, bens e posses no judaísmo do tempo de Jesus. Em terceiro lugar, vamos falar sobre dinheiro, bens e posses nos ensinos de Jesus. E vamos fechar a nossa aula falando sobre dinheiro, bens e posses na mordomia cristã. Vamos então dar início à nossa aula de hoje, a partir do item número 1, que tem como título Dinheiro, bens e posses nas perspectivas secular e cristã. Então, as riquezas na perspectiva secular têm a seguinte conotação: as guerras, homicídios, fome, disputas pelo poder e tantos outros males pecaminosos são em boa parte pelo amor ao dinheiro. No mundo secular, o material transpõe qualquer viés social, ou seja, o poder econômico suplanta quaisquer interesses humanitários e também de bem-estar social. O materialismo assume o trono de ser senhor de muitas nações, onde o ter é poder. Já na perspectiva cristã, as riquezas são vistas da seguinte forma: em primeiro lugar, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e gera no homem trato abusivo, a injustiça, a arrogância, a falta de espiritualidade, a confusão e coisas ruins. Na primeira carta a Timóteo, no seu capítulo de número 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e assim mesmos se atormentaram com muitas dores. Ainda na perspectiva cristã, Deus condena as riquezas mal adquiridas, ou seja, adquiridas de forma espúria, de forma desonesta e injusta por conta de enganos, de furtos, de roubos e etc. Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6, fala exatamente sobre isso. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O homem não deve confiar nas suas riquezas, pois elas são transitórias e em nada pode consolidar a salvação do corpo, da alma e do espírito. Na carta a Tiago, capítulo 1, versículos 9 a 11, fala sobre isso, dizendo que as circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Deus também adverte que o homem não deve colocar no seu coração as riquezas. E se assim o fizer, colocar no seu coração as riquezas, este homem, ou seja, se não colocar as riquezas no seu coração, se assim o fizer, este homem será abençoado.
porque Deus ama a prosperidade de seus servos. No Salmo 62, versículo de número 10, Salmo 62, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Portanto, na perspectiva cristã, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As riquezas mal adquiridas também são condenadas pelo Senhor. O homem não deve confiar nas suas riquezas. E o homem não deve colocar no seu coração as riquezas. Na perspectiva secular, o dinheiro é o Senhor de todos. Vamos passar agora ao item 2 da lição, que fala sobre dinheiro, bens e posses no judaísmo do tempo de Jesus. O judaísmo ele associa a prosperidade material ao favor de Deus e fazem com o Senhor votos de serem ricos, não na perspectiva de acumular riquezas ou de avareza, mas a de ter recursos materiais suficientes para o seu sustento e para ajudar o próximo em suas necessidades. Pois entendem que a realização de votos de pobreza significa trazer mais sofrimentos no corpo, na alma, no espírito, além das pressões já existentes que nos impõem aflições. Portanto, na perspectiva do judaísmo, o dinheiro, posses e bens é considerado como favor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eles colocam que estes votos de riquezas, essa prosperidade material, não seja utilizada como ponto de avareza, mas para ajudar aos seus irmãos. Passemos agora a falar sobre dinheiro, posses, bens nos ensinos de Jesus. E, em primeiro lugar, nós vamos aqui tecer comentários importantes sobre os princípios da prosperidade bíblica. Esta, a prosperidade verdadeira. Portanto, nem a teologia da prosperidade, que coloca o bem material no lugar de Cristo, e nem a teologia da miséria, que condiciona a escassez das posses materiais para uma suposta vida espiritual plena. Entre esses dois, a verdadeira prosperidade bíblica é aquela em que o homem deve ter uma vida equilibrada, discernindo o que é espiritual e o que é material, sem tirar de foco a salvação em Cristo Jesus, sendo abençoado com saúde e provisões. O apóstolo João deixa isso claro na sua terceira carta de João, em seu capítulo, aliás, a terceira carta de João não existe capítulo, portanto, somente versículos, e nós vamos ler do 1 ao 4, onde aqui se caracteriza esta condição de uma prosperidade não só material, como também espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então observe que aqui neste versículo 2, o apóstolo João fala ao amado Gaio, desejando a ele votos de prosperidade material, saúde e prosperidade na alma. No versículo 3 ele continua a dizer:
Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Portanto, aqui 3 vertentes de prosperidade que o apóstolo João fala então, ou deseja então a Gaio. A prosperidade material, a sua saúde e a prosperidade na alma, ou seja, espiritual. Deus faz promessa aos homens. E então assegura que essas promessas tenham cumprimento, sendo Ele a garantia do cumprimento destas suas próprias promessas. Sendo assim, estas promessas positivas, certas e arraigadas de fidelidade, ocorrem, porque Deus prometeu. Vamos fazer aqui uma leitura na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 até o 22, onde nós temos esta prova da fidelidade, do zelo, do cumprimento das promessas de Deus. Diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Portanto, aqui uma promessa cabal de que Cristo cumpre com as promessas, de que Cristo é fiel. E para isso, Deus ama a prosperidade espiritual e material dos seus servos. Esta é uma promessa, ou seja, prosperidade espiritual e material. Isto está escrito no Salmo de número 35, versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se alegra, ou seja, que ama na prosperidade do seu servo. Já no Salmo de número 37, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Está aí uma promessa do Senhor de abençoar os seus servos com prosperidade tanto espiritual como material. Mas pontos importantes para que sejamos prósperos é a obediência em primeiro lugar. Obediência a quem? A Deus. A obediência a Deus é o preceito fundamental para a prosperidade espiritual e material. Sem a presença de Deus em nossa vida e a incondicional obediência a Ele, qualquer esforço, por mais árduo que seja, não nos fará prosperar. De forma integral, e também nós ficamos impossibilitados de discernir entre o que é espiritual ou material. Vamos ver aqui um exemplo em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, onde alguns discípulos do Senhor fizeram um esforço árduo para conseguir um resultado sem a presença do Senhor. Mas quando o Senhor se fez presente e eles obedeceram à orientação do Senhor, aí eles prosperaram naquilo, no objetivo que eles queriam alcançar. Lucas capítulo de número 5, versículos 1 a 11,
conta exatamente esta história, a história da pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Claro que aqui nós temos ensinamentos espirituais sobre a missão desses homens. Mas, enquanto eles pescavam sem a presença do Senhor, nada pegaram. Mas quando o Senhor orientou e eles obedeceram, aí houve a abundância de peixe nas redes. Portanto, pela obediência a Deus, foram prósperos. Com generosidade no coração, devemos obedecer ao Senhor e façamos a sua vontade, de modo que o nosso celeiro e o nosso lagar venha a transbordar com abundância. Vamos fazer aqui uma leitura em Provérbios, capítulo de número 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Portanto, obediência a Deus faz com que sejamos prósperos. Um cristão, para ter uma vida próspera e equilibrada, precisa trabalhar com afinco, um desprendimento mental, muscular e espiritual. A palavra de Deus nos adverte que só colhe quem planta, só come quem trabalha, só multiplica seus bens quem poupa. Vamos fazer uma leitura na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, ou seja, na segunda carta, em seu capítulo 3, versículos 6 a 12, que diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor de fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Portanto, a Bíblia
nos coloca que nós devemos trabalhar para ter o nosso sustento. A Bíblia Sagrada também diz que nos ensina que nós devemos ter o conhecimento, a habilidade e a atitude para ser próspero. Os pilares da disciplina, da organização e da capacidade de poupar, segundo a configuração organizacional das formigas. Olha o que é que o Senhor faz com relação a essa questão do trabalho. Uma comparação de que o trabalho deve ser executado segundo o que as formigas fazem. É o que está lá em Provérbios, capítulo de número 6, versículos de 6 a 11. Provérbios 6, versículos de 6 a 11. É uma advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. No reino de Deus não há espaço nem lugar para o preguiçoso, que dorme em berço esplêndido, esperando ser engolido por um leão, vendo a sua pobreza material se consolidar e a sua vida espiritual se apagar, conforme as cinzas de um carvão que se queimou. Provérbios 22, 13, ou 22, exatamente, Provérbios 22, 13, diz assim a palavra do Senhor. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso, ele não gosta de trabalhar. E se não trabalhar, não prospera na dimensão material e muito menos espiritual. Mesmo porque há uma interface entre trabalho e espiritualidade. O ocioso, ele cai na inércia pecaminosa e a sua mente desocupada mergulha este homem para a insensatez e o torna negligente para os cuidados tanto da sua vida material como da sua vida espiritual. É o que diz Provérbios, capítulo de número 24, versículos de número 30 a 34. Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vamos falar agora um pouco sobre a coexistência do mundo espiritual com o mundo material. O homem, ele é um ser espiritual e também material, e assim ele vive nestas duas dimensões, interagindo de forma permanente. As bênçãos de Deus para o homem são efetivadas, então, também nestas duas dimensões, na qual nós denominaremos o mundo material terra e o mundo espiritual céu. Portanto, há uma coexistência desses dois mundos, o espiritual e o material. E nestes dois mundos, Deus abençoa os seus servos. É o que nós vamos ver agora, em primeiro lugar, quais são as bênçãos materiais de Deus no mundo material para os seus servos. Então, em primeiro lugar, Deus, ele nos abençoa com provisões. Ou seja, ele nos dá a vida digna e de sustentabilidade de forma equilibrada. Por isso que dizemos que somos, filhos de Deus e que somos sustentados e dependemos de Deus, porque Deus é um Deus provedor. Vamos fazer uma leitura em Eclesiastes, capítulo de número 5,
versículos 18 a 20, que está bem claro esta condição. Diz assim a palavra do Senhor: Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem que Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é presente de Deus, isto é dom de Deus. Então, em primeiro lugar, bênção material que o Senhor nos dá são as nossas provisões necessárias para a nossa mantença, para o nosso sustento. Em segundo lugar, Deus nos dá proteção. Ele guarda e protege os seus servos contra as ciladas malignas e do inimigo. E isso está muito claro no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Diz assim a palavra do Senhor: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Outra bênção material que Deus nos dá neste mundo é uma vida feliz. Tanto a felicidade na família, como no lar, e em toda parte. É o que diz o Salmo 128, do versículo 1 ao 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E como última bênção material de Deus no mundo material, de tantas outras, nós fizemos aqui um registro das mais importantes, é a saúde. Saúde plena. E é o que diz o Salmo de número 30. Salmo de número 30. Nós vamos ler só do versículo 1 ao versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Portanto, aqui, recapitulando, o registro de 4 bênçãos materiais de Deus no mundo material para o homem são provisão, proteção, vida feliz e saúde. Eu julgo que depois da salvação, a maior bênção que um homem pode receber é a sua saúde. E a sua saúde ele recebe, esta bênção de saúde, ele recebe exatamente aqui, enquanto vive na terra. Vamos passar agora a registrar aqui quais são as bênçãos espirituais de Deus no mundo material ainda na terra. Ou seja, o homem vivendo na terra, que bênçãos ele recebe do ponto de vista espiritual. E a primeira delas é o perdão dos pecados, libertação da morte eterna e provisão de uma cidadania celestial. É o que diz a carta aos Efésios em seu capítulo de número 2. Carta aos Efésios, o capítulo de número 2, versículos do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos seus séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, o perdão dos pecados aqui significa a salvação. É uma bênção espiritual que Deus nos deu ou nos dá aqui do mundo material, a salvação. Em segundo lugar, para aqueles que são salvos, Deus dá uma bênção espiritual muito importante, que é o poder do Evangelho. Ou seja, receber o poder do Espírito Santo. Receber o poder do Evangelho de Cristo. E é o que diz em Atos, capítulo de número 1. Jesus exatamente declarou essa outorga de poder do Espírito Santo aos seus servos. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 1, 6 e 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Em terceiro lugar, como bênção espiritual de Deus no mundo material para os homens, é a santificação. Ou seja, a transformação de um ser humano segundo a pessoa de Cristo, a ponto de esta pessoa vir a possuir a própria plenitude de Cristo. Em Efésios, capítulo de número 1, versículo 15 a 23, o apóstolo Paulo volta a falar sobre esse assunto, da santificação, da salvação, ou seja, de sermos, segundo o nosso caráter moral e espiritual, a imagem de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23 diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, Paulo, nesta oração, coloca a bênção da santificação, ou seja, de se afastar cada vez mais do pecado, de ser cada vez mais parecido com Cristo no seu caráter moral, ético e espiritual. Portanto, as bênçãos, em resumo, as bênçãos espirituais de Deus no mundo material para o homem são salvação, poder do Evangelho e a santificação.
E aí nós vamos combinar com as bênçãos, né, de Deus no mundo espiritual, ou seja, no céu. E o que é que nós vamos receber no céu? Exatamente, em primeiro lugar, a consumação da vida eterna. Ele nos salvou para a vida eterna. Então lá no céu é que vai ser consumada exatamente esta bênção. Deus, sem nós merecermos, nos deu gratuitamente a vida eterna. Um dia assumiremos um corpo glorificado para vivermos eternamente com Jesus. Olha aí João, a leitura na carta de João, em seu capítulo de número 5, versículo 19 a 29, diz assim: o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo 19 a 29. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crê. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Portanto, aqui está claro que Jesus explica a sua missão e diz que um dia a vida eterna será consumada quando ressuscitaremos e estaremos com Ele eternamente vivendo no céu. Como segunda bênção de Deus no mundo espiritual, nós teremos também prosperidade plena. Isso quer dizer que nós teremos no céu uma vida plena e abundante. Ponto importante. E isso ele fala em Apocalipse, no capítulo 21. Olha que vida plena e abundante no céu. Esta é uma bênção espiritual para ser desfrutada no céu. Diz assim a palavra do Senhor: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Portanto, as bênçãos de Deus no mundo espiritual serão a consumação da vida eterna e a prosperidade, vida plena e abundante com o Senhor. A nossa vida neste mundo chamado terra não será
permeada sempre com caminhos floridos e atapetados de rosas. Sempre haverá espinhos que devem ser enfrentados e arrancados para não impedir a nossa caminhada rumo à consolidação da nossa salvação em Cristo Jesus. Devemos pregar sobre as rosas que o Evangelho de Cristo nos oferece. Mas também não podemos esquecer que existem espinhos para minar a nossa fé. A bênção mais importante de Deus para a nossa vida é a salvação, consumada pela morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta bênção não pode ser trocada, negociada e nem desprezada por nós. Nada neste mundo é mais importante do que a nossa salvação. Vamos falar agora sobre o último item da lição, o item de número 4, que fala sobre dinheiro, bens e posses na mordomia cristã. Segundo os estatísticos estudiosos das Escrituras, há na Bíblia Sagrada cerca de 500 versículos sobre oração. Menos de 500 sobre fé. Porém, existem mais de 2.350 versículos sobre dinheiro e posses. Portanto, este não é um assunto sem importância. E a Bíblia fala mais dele, de dinheiro, do que assuntos que nós julgamos vitais para a vida cristã. A Bíblia, ela fala em dinheiro em 648 capítulos, com os termos dinheiro, bens, riquezas, moeda, prata, ouro, etc. Portanto, é um assunto que Deus não deixou de registrar e de dar orientação, como algumas nós já comentamos nos itens anteriores da lição. Então, nós vamos falar agora especificamente sobre o dinheiro. E, em primeiro lugar, vamos falar sobre o uso correto do dinheiro. E a primeira coisa que nós vamos fazer é perguntar: de quem é o dinheiro? De quem é o dinheiro? E essa resposta está na Bíblia. Mais precisamente no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, que diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, todas as riquezas da terra é do Senhor. E isso é confirmado no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Vamos fazer aqui uma leitura no livro de Salmos. Salmo 24, no versículo 1, ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Portanto, tudo é do Senhor. Portanto, nós não somos donos de nada neste mundo. Nada trouxemos ao mundo, nem nada dele levaremos. Somos apenas mordomos. E devemos então ser fiéis nessa administração. É muito comum julgarmos que somos proprietários de alguns recursos que, na verdade, não são nossos. Estão apenas emprestados. Tudo pertence a Deus. Então, qual é o plano de Deus para o dinheiro? Em primeiro lugar, o plano de Deus para o dinheiro, o uso correto, é sustentar o ministério de Deus neste mundo, contribuindo regularmente para o sustento da causa de Cristo. Agora, cuidado com os falsos profetas, cujo Deus deles é o ventre. Um exemplo clássico dessa ajuda do ministério está na carta aos Filipenses, em seu capítulo de número 4, Filipenses, capítulo de número 4, versículos 10 a 20, que diz assim a palavra do Senhor. Ou seja, Paulo aqui agradece aos filipenses pela ajuda ao ministério. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver
contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes, não só somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho uma abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. O plano de Deus para o dinheiro também é suprir as nossas próprias necessidades. Pois Deus promete nos suprir em tudo. Por isso que lá em Mateus, no seu capítulo 6, ele diz que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas para nós. Então o dinheiro também serve para suprir as nossas necessidades. E em terceiro lugar, o uso correto do dinheiro, segundo a Bíblia Sagrada, é para suprir as necessidades dos outros. E isto por nosso intermédio. Agora, com sensibilidade em relação a essas necessidades de quem realmente é necessitado. E devemos ter atenção, porque não se deve ficar alimentando o preguiçoso. Lucas capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. E isto é uma orientação dada aos discípulos, quando diz assim, versículo 10: Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Então, aqui há uma orientação direta, dada aqui por João Batista, na sua pregação, né? Que devemos, então, suprir as necessidades dos outros. Então, recapitulando, qual é o plano de Deus para o dinheiro? Primeiro, sustentar o ministério de Deus aqui na terra. Segundo lugar, suprir as nossas necessidades. E em terceiro lugar, suprir as necessidades dos outros. Uma coisa é que o dinheiro não pode ser o Deus Mamon. O dinheiro em si mesmo, ele não é problema. Alguém pode amar o dinheiro sem tê-lo. E alguém pode ter dinheiro sem amá-lo. O problema não é o cristão ter o dinheiro, e sim o dinheiro ter o cristão. Pela Bíblia Sagrada, sabemos que não é pecado ser rico, como também não é uma virtude ser pobre. Ninguém irá para o céu por ser pobre, e ninguém irá para o inferno por ser rico. Basta amar Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador e fazer a vontade dele para usufruir das bênçãos materiais e espirituais de Deus. Vamos fazer aqui uma leitura em Provérbios, capítulo de número 30, versículos 5 a 9. Provérbios, capítulo de número 30, versículos 5 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor?
ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Portanto, o importante é que nós vivamos de forma digna, sendo então supridas as nossas necessidades. Outro ponto importante nesta questão do dinheiro que a Bíblia fala é sobre a busca do equilíbrio financeiro. A sabedoria divina no homem se manifesta quando pensamos bem, agimos bem em qualquer situação, tanto no âmbito secular como espiritual. E Deus, como maior fonte de sabedoria, expressa no homem, na sua mais elevada habilidade de raciocínio, que prudência, inteligência, compreensão, introspecção, a sabedoria, para vivermos bem o nosso dia a dia. Algo mais valoroso que o dinheiro e as riquezas é a sabedoria, que vai balizar o uso dos nossos recursos materiais que Deus nos provê. Vamos ver aqui Provérbios capítulo 3, versículos 13 a 15, diz assim a palavra do Senhor: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. A sabedoria tem muito mais valor do que as riquezas. Já em Provérbios capítulo 8, do versículos 10 a 11, também fala sobre isso. Diz assim: aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela, ou seja, sabedoria. A primeira lei para ter um equilíbrio financeiro é o seguinte: é proibido gastar mais do que ganha. Não podemos enviar despesas feitas de forma impensada e irresponsável para Deus pagar. Assumir despesas sem previsão de receitas é um ato de imprudência e não de fé. Gastar mais do que ganha ou gastar por conta do que pensa que vai ganhar é insensatez e desinteligência. Como segunda lei para o equilíbrio financeiro, nós temos que planejar os gastos por meio de um orçamento. O dinheiro em si ele é neutro, e para ter controle sobre ele, nós devemos fazer um plano de gastos equilibrado para a nossa subsistência, prevendo as despesas tais como moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer, etc., de modo que não se gaste mais do que ganha, nos adequando ao padrão de vida que nos é permitido. Só podemos elevar o nosso padrão de vida e da nossa família se as receitas superarem as despesas. Em caso contrário, a pobreza e a angústia virá sobre nós. A elaboração de um orçamento financeiro é fundamental para o equilíbrio financeiro. E o Senhor Jesus ele nos ensinou isto. Façamos o que nós temos, uma lista do que nós vamos gastar e o que nós temos de receitas. As receitas sempre deverão ser maior do que as despesas. Em caso contrário, ficaremos no negativo e muitas vezes enviando esta conta para Deus, até mesmo murmurando, dizendo que Deus não nos abençoa. Façamos primeiro a nossa parte, o equilíbrio financeiro, o controle das nossas contas. Jesus ensinou isso, Lucas capítulo 14. Vamos fazer uma leitura em Lucas capítulo 14, versículo 25 a 33, diz assim a palavra do Senhor: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora ele vai explicar a questão do orçamento financeiro. Versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar,
todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui, apesar de ele estar explicando sobre o serviço o serviço realizado a Cristo exige abnegação, ele, neste contexto, ele explica que nós devemos fazer, sim, o cálculo de quanto nós gastamos e quanto nós temos para realizar aqueles gastos. Lembrando sempre que as receitas deverão ser sempre maior do que as despesas. E em terceiro e último lugar, para ter um equilíbrio financeiro, nós temos que economizar recursos. Poupar recursos não é avareza, pois a prudência nos coloca a sabedoria de economizar, para usar quando for preciso, em casos de emergência, ou mesmo para não gastar com o que é desnecessário. Provérbios, capítulo 18, versículo 9, vamos fazer uma leitura aqui, fala sobre essa questão de desperdício. Na verdade, nós temos que poupar, que guardar, que economizar. Provérbios 18, 9 diz assim: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Provérbios 21, 20 diz assim a palavra do Senhor: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Portanto, não devemos desperdiçar. Nós temos que economizar recursos. Então, para ter uma vida equilibrada, financeiramente falando, em primeiro lugar, é proibido gastar mais do que ganha. Em segundo lugar, temos que planejar os gastos por meio de um orçamento financeiro. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. As minhas receitas sempre deverão ser maior do que as despesas. E em terceiro lugar, eu tenho que economizar recursos. É o que a Bíblia ensina. O cuidado com as fianças e empréstimos. Neste momento, em muitas empresas dos mais variados ramos econômicos do mundo inteiro, os seus colaboradores estão reunidos em grupos. E isso, pessoas da mais alta formação profissional, buscando meios através de propagandas comerciais e outros artifícios, tais como empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, pague só no próximo ano, para convencê-lo a comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem, compartilhando assim do seu suor, do seu trabalho, através de uma boa fatia do seu salário. Assim, não entre em dívidas. Se estiver nelas, nas dívidas, procure sair. Provérbios 22, 7 diz assim a palavra do Senhor: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Romanos, capítulo de número 13, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Não seja fiador de ninguém, isto é, assumindo dívidas não firmadas por você. E a palavra de Deus é bem clara quando diz isso. Por exemplo, em Provérbios, capítulo de número 6, versículos 1 a 5, diz assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste a um estranho, estás enredado com o que diz os teus lábios,
Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Em Provérbios capítulo 11, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de você estará seguro. Em Provérbios capítulo 22, versículo 26 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 22, 26 a 27. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Comprar desenfreadamente e assumir dívidas que não lhe pertencem trarão desequilíbrio financeiro com repercussão em outras áreas de sua vida. Portanto, aqui nós finalizamos a questão da mordomia cristã. Concluindo a nossa aula de hoje, se obedecemos a palavra de Deus, ou melhor dizendo, se obedecermos a palavra de Deus, teremos a suficiência necessária para vivermos felizes sobre todos os aspectos, no que tange a prosperidade material, a saúde e a prosperidade da alma. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.